Então, são algumas abordagens que faz a pessoa pensar melhor, tá? E é mais sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse microfone tem essa atrapalha, né? Tem algum passador? Vai ser você mesmo. Sim, gente, nossas imagens, né? Espero que gerem um pouco de empatia, de pertencimento. Eu já passei por Itaporanga, hoje eu estou lá em Souza, amanhã estamos em Cajazeiras e depois em Patos, no Sebrae Patos. Estou aqui com o Linton Barros, um profissional da hotelaria, está também especializado em ESG, economia circular, vai falar para a gente. O Lívio também, outro profissional que tem toda uma bagagem, um propósito em cima de sustentabilidade. E o meu estagiário maravilhoso, que muitas vezes ele faz mais do que eu, e que em breve será um turismólogo também, com toda essa bagagem de responsabilidade social, governança e empreendedorismo. Eu convidei, eu sei a capacidade dele, eu digo, Lucas, tu quer ir comigo para tu já ir sendo palestrante? E ele organizou a palestra dele, e vocês vão gostar muito. Então, eu acho que a escola do Sebrae foi muito boa para ele também, durante 2 anos. O Sebrae é isso, gente, uma entidade promotora do desenvolvimento. Não é qualquer desenvolvimento, é exatamente o desenvolvimento social, econômico e sustentável. Então, dentro do nosso foco estratégico de 2024 a 2027, a nossa proposta é atuar de forma integrada na promoção do desenvolvimento local com sustentabilidade, empreendedorismo, a educação. E aí eu sei que também tem gestores públicos aqui, né? Podem levantar a mão. Ótimo, vocês vão levar essa mensagem. Porque a agenda ESG, sustentabilidade, responsabilidade social, governança não é só para a empresa, não é só para a gestão pública, é para a sociedade como um todo, para todos os cidadãos. E antes de sermos empresa e gestores públicos, nós somos cidadãos. Então não tem quando correr. De qualquer forma a gente entra no ESG, né? Que também tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que já foi antes também os Objetivos do Milênio, a Agenda do Milênio, né? Então, educação e inovação. Inovação não é só tecnologia, é mudança de atitude para melhor, né? E elevar a competitividade dos pequenos negócios. Competitividade não é ser melhor do que seu concorrente, é ser melhor do que seu negócio a cada dia. Então, quem tem seu empreendimento, né, ele pode ser melhor a cada dia. E acompanhando também as tendências dos princípios de ESG e as demandas da nova economia. Vocês vão ver que muito do que a gente vai falar aqui não se trata só do capitalismo, da economia tradicional, que eu costumo chamar assim, que é essa que a gente vive. Mas o mundo está mudando também. E a gente também precisa estar inteirado com a economia criativa, a economia colaborativa, que é a economia também do século XXI, economia compartilhada, tem a ver com infraestrutura também, a economia digital e a economia circular, que o Linton vai falar para vocês também. Então, são economias que fazem a gente ter um modelo mental diferente, pensar diferente e, principalmente, pensar na sustentabilidade, que muitas vezes a nossa economia tradicional passa a ser um viés de irresponsabilidade, em termos de não cuidar dos mangues, não cuidar da mobilidade urbana e da acessibilidade, o respeito pelas pessoas, o respeito pelos idosos, né, que eu já me incluo, mas com toda uma energia de projeto de vida,
de gostar do que faz, de achar que está muito cedo, né? Enfim, que agora que está bom para a gente recomeçar, recriar, enfim, fazer o que a gente efetivamente acredita e faz parte do nosso propósito. Meu propósito, eu já tenho uma maturidade de ficar claro que meu propósito nessa vida é transformar vidas. Porque eu me identifico com o trabalho do Sebrae, está aí, né? Transformar o mundo, enfim, ter uma qualidade de vida melhor para todos nós, que somos seres humanos e também para os seres vivos. Sem eles, a gente também não vai ter muita condição para sobreviver. Então, vamos falar um pouquinho da sustentabilidade, né? As questões ambientais e sociais, elas estão muito, muito presentes na agenda ESG. E nós que fazemos parte de entidades públicas ou privadas, nós precisamos estar com esse viés da criatividade, da inovação, que desde o tempo de Celso Furtado, ele já mostrava que desenvolvimento era a liberação da criatividade de um povo. A gente ainda nem falava de economia criativa. E o Celso Furtado, de vanguarda, ele já está pior, né? O Celso Furtado, ele já falava da necessidade de usar bem a criatividade do povo. Muito legal, né? E o consumidor, vocês não estavam não. O consumidor nos tempos atuais, ele já enxerga a necessidade de sustentabilidade. Ou seja, muitos consumidores, né? Principalmente a nova geração, que vocês pensam que eles não estão preocupados, eles estão. Querem saber a origem do produto que ele vai comprar, enfim. Eles não compram de empresas que maltratam animais ou escravizam os funcionários. Eles estão com vários cuidados nesse sentido. E a gente também precisa se amoldar ao mundo, porque a nossa geração de 60 mais já representa, até 2050 vai ser a maior geração. E o Brasil está entre os 5 países de pessoas mais idosas até 2050. Quantos de vocês estão pensando adequar seus equipamentos, seus negócios para atender esse público que muitas vezes tem um poder aquisitivo relativamente bom, mas não tem a acessibilidade, a mobilidade não ajuda? Quantos de vocês estão pensando nesse público? É só um alerta assim, né, para a gente ver que muitas vezes a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, quando existe aquele segmento, aquele nicho de mercado que vai lhe dar o ápice, o pulo do gato, e a gente não enxerga. Então, quem for pensar em fazer algum equipamento a partir de hoje, pense na acessibilidade, no conforto, no bem-estar, na natureza, porque isso hoje tem muito mais valor. Passando, tudo que eu falei tem a ver com consumo consciente, né? Então, qualquer gestor público, qualquer empresário, ele pode contribuir a partir do momento que ele pense comigo sobre o consumo de produtos ou matéria-prima biodegradáveis. Já deu o exemplo do copinho de plástico, né? Não é nada biodegradável, mas já tem fábricas, talvez em João Pessoa, Vila Grande, não sei aqui, que já trabalham os copinhos. O Sebrae também está trabalhando a sua agenda ESG. E eu não sei se Camila vai colocar copo de plástico, mas a gente tem copo biodegradável, que eu não sei se é esse que está aí. Não. Ainda não chegou, né?
contexto, a gente está se adequando. Quanto a nós, funcionários, nós já levamos nossa garrafinha. Tem água no Sebrae, para a gente encher a garrafinha ou encher o nosso copo. O nosso café também é com xícara que a gente leva, né? Ou então você usa a xícara do Sebrae e depois lava. Então, é algo para a gente pensando dentro das nossas empresas. E o que eu estou fazendo aqui não é só dizer para vocês fazerem. Nós também estamos fazendo. Tá certo? Então, quando o consumo consciente tem muito isso. Sair daquele imediatismo, do consumismo, porque é isso que também está causando tantos problemas, né, no mundo que a gente está vivendo. Se a gente pensar, pelo menos uma vez, por que comprar isso agora? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? A gente vai encontrar outras alternativas de transformar o mundo que a gente vive para melhor. Porque nem tudo que eu uso hoje, se eu for descartar a minha roupa, a minha bijuteria, ela está em condições de servir para outra pessoa. E muitas vezes a gente guarda 2, 3 anos no guarda-roupa, diga se não é. E depois é que a gente descarta. Dizem até que ficar com muita coisa guardada sem usar não traz uma energia boa. E eu acho que a gente precisa rever isso também. Hoje pela manhã eu tive uma visita, a gente fez uma visita técnica na Itatex, aquela fábrica, a maior fábrica de Itaporanga, que faz pano de prato, pano de chão e tantas outras coisas de tapete, tudo de têxtil, né? Gente, maravilhosa. Eu fiquei encantada, porque muitos processos de sustentabilidade ela já tem lá. Você foi já? Então, eu comecei a questionar, né? Caixa de papelão tem reuso, que vem as linhas, o rolo de linha. Os tubos onde estão em rolo de linha, quando se acabam, viram pallet para colocar o que está sendo produzido em cima. Muito interessante. Boa parte da água, viu, lindo? Que eles estão usando, porque lá também tem a lavagem do produto, colocar a goma também para ficar durinha, para poder ficar melhor para tudo. Enfim, tudo isso tem os tanques lá, tem um nomezinho de melhorar a qualidade da água, a limpeza da água, e tem reuso, tanto para aguar plantas, como para uma parte da produção que eles têm lá. Então, e tem uma máquina muito antiga, muito grande, de uma capacidade bem maior, essa sim. O consumo de água era muito grande, está lá. Segundo a proprietária, Daniele, talvez só sirva para vender no ferro velho. Porque nem serve para os custos da empresa, porque vai ser muito alto, e nem é bom para a sustentabilidade pelo número, pela quantidade de litros de água que são consumidos para fazer a máquina se movimentar. Então ela também tem outras de menor qualidade, tem poço, tem açude, que é para poder suprir a fábrica. E tudo que até aquele espelhinho, aquelas plumas, ela falou que as empresas de velório, né? Compra para fazer o enchimento, né? Que não coloca algodão na boca, essas coisas, aí eles estão comprando. Isso que é mais barato, não tem problema de contaminação, porque já morreu mesmo. Então, para fazer a maquiagem, né, de quem já morreu, não significa que tudo isso seja consumido por essas empresas. A parte que realmente não tem condições, que está sujo, que não tem como reutilizar, coloca na caldeira também. Não sei se é a melhor ideia, mas pelo menos é o que está fazendo. E lá a gente viu várias ideias bacanas para ser negócios com a matéria-prima de lá. Que alguns já fazem isso, como por exemplo
pega toda aquela fiação, resto de fiação que o pessoal corta quando está fazendo a avaliação, né, para separar as peças que estão ok. E aí esse daí vira a busca de oficina mecânica, ele não quer nem que esteja no saquinho, já compra assim a granel, porque fica mais barato e mais fácil de usar, né? Uma mão de obra a menos. Então, veja, os objetivos do milênio, né, foram esses aí, que eram 8. A gente sabe que nem todos ainda foram cumpridos, que parte desses objetivos já estão dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vou passar, Lucas, para não demorar muito, porque eu só tenho pouco tempo. Eu também não vou falar de todos os objetivos, porque o Linton vai falar um pouco também, mas eu queria deixar essa mensagem. A ONU tem se preocupado e tem juntado os países para realmente o planeta sobreviver. E nós sobrevivemos. E cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Porque os animais não destroem o planeta do jeito que nós destruímos. Né? Eles já são vítimas do que nós fazemos. Então, o foco dos objetivos são as pessoas, o planeta, a paz, a prosperidade e as parcerias. Parceria, rede, conexão. Não se vejam concorrentes um do outro, porque estamos no mesmo barco. E, pensando numa situação indesejada, todos estão com o mesmo risco. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai sair muito bem. Aqui estão as palavras, né, que o Luiz Alberto gosta, que faz parte. Ele quer que a gente fale ASG, que é ambiental, social e governança. Mas o termo é em inglês, que traduzindo é exatamente isso. Então, cuidar do planeta é a única forma de garantir a nossa sobrevivência e de todos os seres vivos, e de realizar nossos sonhos, e de sermos felizes e buscar o bem-estar do planeta e de nós, né? Dos nossos negócios. Práticas ambientais, empresariais, que se preocupam com critérios de sustentabilidade e não apenas com lucro. Porque o lucro vai ser uma consequência. Se o mundo todo está buscando ESG, e se o Hotel Trudon tem ESG, ele tem mais possibilidade de ser referência e de ser indicação e de ter posicionamento no mercado, porque ele está fazendo o dever de casa. Ele está tendo atitude consciente. Ele está dando exemplo para os hóspedes, para os funcionários, para a sociedade. Falo Trudon, mas pode ser qualquer outro. E alguém já pensou numa gestão pública que faça o seu dever de casa? Que coisa mais linda! Eu até já escrevi um artigo mostrando por que é que os prefeitos, ao invés de estarem asfaltando as cidades tão pequenas, às vezes um sítio histórico que não era nem para passar asfalto, por que é que isso está acontecendo? Que ele poderia muito bem estar plantando árvores com a comunidade. Sousa precisa de mais árvores, vocês concordam? E que tal se vocês também pudessem fazer isso? Às vezes a gente fica esperando só pelos outros, para ter a desculpa verdadeira de dizer: fulano não tomou iniciativa, eu não vou fazer não. Mas cada um da gente, agora, a gente já sai com esse pensamento de que nós estamos fazendo a nossa parte. Pode ser um grupo de 2, de 3, de 4, de 10, de 20, de 100, e muitas vezes vai ser a comunidade, vai ser os empresários que vão dar exemplo à gestão pública. Enfim, ser exemplo é o que a gente precisa ser, porque a gente é respeitado, a gente tem vez, a gente tem voz, e a gente, antes de tudo isso, a gente tem propósito. Propósito para o bem coletivo, não para o bem individual. Para se dar bem
e o resto que se vire. Não é assim, gente. O mundo hoje não é assim. Então, se você quer evoluir, você também precisa estar, né, acompanhando as tendências de como o mundo está buscando os melhores caminhos, se depender da gente. Caso contrário, vamos afundar todo mundo. As dicas para aplicar ESGs, que são novas formas de fazer negócio. Olha que legal. Nesse quadro aqui, a gente vê: pesquise o seu público-alvo e entenda seu cliente. Conte com a ajuda de especialistas quando necessário. Eu trouxe aqui, viu? O Lívio, o Linton, o Sebrae e tantos outros que a gente tem no nosso cadastro de fornecedores. Está aqui o Silvoneto também, que está nessa agenda de agente de roteiro turístico, trabalhando em consultoria, turismo criativo, colaborativo, sustentável. Essa é a nossa proposta. Defina metas atingíveis, estude os ODS e faça um planejamento. Utilize sistemas que possam medir a evolução das ações implementadas. Exatamente esses sistemas, esses relatórios, é que lhe dá a condição de você chegar na sua parede e dizer: aqui nós aplicamos práticas de ESG. Porque não é somente fazer o comercial, quando na prática você não está fazendo, isso é propaganda enganosa. Então, por isso que é preciso ter os relatórios, porque na hora que você diz: a minha energia era X e eu economizei Y, isso tem que estar provado em relatórios, em indicadores. Do mesmo jeito, a economia de água, de plantio, tudo você tem que ter uma prova, né, concreta, assinada por uma empresa de credibilidade que lhe ajude nesse processo. E nunca você vai estar só. Aqui é só um chamado para não mate a galinha dos ovos de ouro. E aí já fica claro, a gente precisa internalizar isso muito bem, ser multiplicador da ideia, de ter atitudes conscientes, de dar o melhor de si, para que a gente não tenha desmatamento, extração mineral, diminuição de recursos hídricos, animais e plantas em extinção. Então, os efeitos de mudança climática são exatamente o aquecimento global, seca, inundações, poluição de água, do ar, da terra, que geram tanto perda econômica como em todos os sentidos, né? Porque as safras reduzem, a educação que a gente precisa para não estar jogando tanta coisa no lixo, quando podia ser reaproveitado. Às vezes a gente vai para um restaurante e você pode, a comida é livre, não é no peso, e você faz um prato maior que a sua barriga, alguns, né, gente? Na verdade. Porque está fácil, está farto. Então, você está colaborando o quê com o planeta? Porque até o orgânico que vai para o lixo, se ele não for cuidado, também vai eliminar gases que vai prejudicar o efeito, né, na atmosfera de forma nociva, que não vai ajudar a gente, não vai contribuir para os efeitos que a gente tem de carbono. Então, muito cuidado, esses caminhos vão ficar bem fácil para vocês, desde que vocês comecem com pequenos passos, mas façam alguma coisa. A gente não quer que agora todo mundo só faça isso. Mas qual é o princípio que eu vou adotar na minha empresa para melhorar o social? Qual é o princípio que eu vou melhorar na minha empresa para melhorar o ambiente? Dê visibilidade ao seu negócio. Inclusive eu, por conta dessa visita técnica, eu vou escrever sobre a empresa que eu visitei, porque eu fiquei orgulhosa de ver uma empresa em Itaporanga cuidando da sustentabilidade. E olha quantas vezes eu já falei aqui, né? Então, isso é importante para as pessoas que estão com o propósito de ver o mundo melhor. O mundo ser bem cuidado. Então, nas práticas de ESG,
Os recursos naturais são limitados, vocês sabem. Por que é que a gente fala de escassez de água, escassez de planta, de fauna, de flora, né? Essas coisas? Porque diminui e se ninguém cuidar, não vai mais aparecer, vai virar extinção, né? Então veja, ali o desmatamento, torneiras sem água, esgoto a céu aberto, é como se a gente estivesse detonando o nosso planeta, quebrando, né, tudo que é nosso por um descuido da população como um todo. Então, gente, os problemas sociais, a escassez de recursos naturais, os serviços públicos deficientes. E quando eu falo em serviço público deficiente, é porque quem mora na periferia nem sempre tem direito ao carro do lixo passar na sua porta, sabe? E eles precisam ter dignidade, tanto quanto quem mora num palacete, numa rua ou numa beira de praia. Então, é isso. Os seres vivos, os seres humanos, eles precisam ter seu espaço de bem-estar. E pense em todas as pessoas. Porque na hora que a gente só acha que todo mundo está bem porque ganha uma Bolsa Família, cada um daquele pode ser um empreendedor em potencial, aproveitando o que ia ser jogado no lixo, que pode ser reutilizado com arte. Quem foi que disse que alguém que nasceu pobre não pode ser um artista, não pode ser um músico? E tantas outras atividades profissionais que já está no DNA da pessoa. Então a gente tem várias ideias nesse sentido, para que empresas maiores possam ser quase o anjo de pequenos artesãos, pequenos negócios, hein Gabriel? Pensa que coisa linda vai ser o empreendimento. Eu gosto muito, né, do que Gabriel já faz lá, jardins também, mas eu acho que vocês ainda podem ficar mais bonito na foto, no sentido da gente começar a implantar. E isso, aí sim, você pode fazer matéria legal sobre sua empresa, você vai ser convidado para fazer palestra fora, como Luciana Balbino, lá da Comunidade Rural de Chão de Jardim. Só em 2023, ela fez 53 palestras em várias cidades do Brasil, sobre o caso de sucesso da comunidade rural de Chão de Jardim. E qualquer um de vocês, na hora que vocês têm esse propósito, que vocês estão trabalhando nesse sentido, até o professor aí da UFCG, ele tem todo um espaço para o mercado, porque, como falei, 25% das empresas, das micro e pequenas empresas, elas ainda não sabem quase nada de ESG. O Sebrae praticamente está sendo pioneiro nessa atividade. Começamos em Itaporanga, a gente podia ter começado em uma pessoa, né? Mas a gente veio para cá, porque a gente sabe o potencial que vocês têm, o compromisso que vocês têm de estar aqui com a gente e de poder fazer a diferença, porque vocês podem fazer essa compensação. Eu estou mais longe, mas o que vocês têm para ver de ESG está lá em Souza, está em Itaporanga, está em Cajazeiras. Não é bacana? Então, o espaço não importa, o espaço geográfico. O que importa é a gente ter o compromisso com o desenvolvimento sustentável, social e econômico. E com certeza, o que vocês ganham hoje, ele vai ser maior. Não tenha dúvida. Vocês estando com a ESG em dia, vocês vão ter condições de ter mais lucro, inclusive. Apesar do lucro não ser o objetivo maior, mas vai ser a consequência maior e melhor. Então, governança é isso, é o que está dentro do seu negócio, é o ambiente interno que você vai desenvolver com seus processos, suas tarefas, e administrar, dirigir, monitorar, tudo isso está na governança. A sua empresa está dentro de um ambiente externo, que nem sempre você vai poder resolver, porque é que estão desmatando a Amazônia, né? Mas, se você não comprar madeira,
sua construção, com a sua reforma, que não tenha origem de certificação florestal, você de repente pode estar comprando e colaborando para o desmatamento da Amazônia ou de qualquer outro lugar que não deveria ser desmatado. Certo? Então, cuidar da certificação do fornecedor que está lhe atendendo, isso já é uma prática de ESG que dá um resultado. Porque se todas as empresas públicas, privadas, tiverem esse cuidado, assim como os investidores, eu não sei se é fadão, tá? Eu não conheço, mas os grandes grupos de investidores, eles não querem investir em projeto que não tenha práticas de ESG. Para você participar de licitações públicas, você tem que ter práticas de sustentabilidade, caso contrário, sua empresa já está fora da licitação. Então, tudo caminha para esse alvo. E a gente está chegando numa hora que vocês têm ainda um tempinho para se preparar. Tudo bem? A agenda ambiental na administração pública. Eu trouxe o exemplo de São Bento, o município de São Bento, que na agenda ambiental da administração pública ele foi premiado agora em 2024 com o selo da agenda ambiental na administração pública, que é do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, ele cumpriu, né, as normas que ele de uso de recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação de servidores, licitações sustentáveis e construções sustentáveis. Isso é a proposta para quem recebe esse selo. E eu fiquei muito feliz, porque São Bento também é do sertão, né? Aqui é a educação ambiental em São Bento, né? E tem toda essa preocupação com a redução de consumo de recursos naturais, a gestão adequada dos resíduos, incentivo ao uso de energias renováveis, implantação de políticas de mobilidade urbana sustentável. Então, parabéns para São Bento, que outras cidades, outras gestões públicas comecem a trabalhar nesse sentido, que os próximos políticos, né, que estão se candidatando, coloquem no seu projeto do seu plano de governo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu costumo dizer que se eles pelo menos olhassem para isso, eles não tinham nem que pensar que é o plano de governo dele. Porque se ele cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele já está fazendo uma excelente gestão. E sendo exemplo para muita gente. E os eleitores precisam também estar de olho, né? E conhecer também seus planos de governo, porque a nossa vida está em jogo, né? É questão de sobrevivência. Então, nós precisamos de projetos de governo sustentáveis, responsáveis, que cuidem do social e do ambiental. Não sei quantos de vocês já leram alguma lei orgânica do município. Eu tive uma curiosidade e trouxe alguma coisa, porque eu li rapidamente sobre Itaporanga, li também sobre Sousa. Acho que pela hora é melhor passar para Sousa, né? Então, Sousa não é tudo, viu, gente? Porque é assim, tudo que você tem que fazer já está bem definido aí na lei orgânica municipal. E boa parte do que você tem para fazer também tem a ver com objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, gostei de Sousa porque tem o artigo 137 que fala da política do turismo, né, que a gente também está trabalhando no turismo nessa reunião, que é a adoção do plano integrado e permanente para o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento da infraestrutura e preservação de parques, reservas biológicas, pegadas rupestres e outros recursos paleontológicos, fósseis, cavernas e todo o potencial natural ou construído que tem interesse turístico. O estímulo e produção artesanal típica mediante incentivo fiscal, o apoio a programas de orientação e divulgação do turismo local, o apoio a
iniciativa privada no desenvolvimento de programas de lazer e entretenimento para a população de um modo geral. Gente, vocês que são os habitantes de Sousa, vocês que precisam estar de olho nas leis orgânicas municipais, né, na lei orgânica municipal de Sousa, porque lá tem muita coisa que já é de direito e que precisa também ser de fato. Eu falo Sousa porque eu estou aqui, mas pode ser qualquer cidade, né? Qualquer município, está aqui. A seção do meio ambiente, que é já dividida, né? Tem a seção do idoso, do portador de necessidades, tem várias seções. Então, o que a gente se interessa mais, que a gente busque também aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Sustentabilidade, né, gente? Então, veja, eu não vou ler tudo. Queria destacar o quanto Sousa é rico da agricultura, principalmente com o coco. A gente vinha até brincando, com o pessoal falando que até a Xuxa quis vir tomar banho de água de coco aqui para ficar mais nova. É verdade isso? Sabe na revista Veja que ela usava água de coco para lavar o rosto. Então, o que contou para mim já foi... Na época que nós tínhamos o selo de qualidade. Inclusive é fato, não é mito não. Tá vendo, gente? O spa do coco, da água de coco daqui, está precisando de um empresário para pensar nisso. Porque o spa da uva a gente já está pensando lá em Natuba. Tá? Então são algumas coisas assim que estão tão perto da gente, que a gente vê as coisas acontecerem lá fora quando podia a gente ter sido pioneiro, né? Isso é questão de oportunidade. E por isso que eu trago também o viés do turismo, que é um dos programas e projetos que tem no SEBRAE, que a gente já está atuando aqui, com o Simoneiro mais presente aqui, o SEBRAE também, a família, que dá todo o suporte. Então, a atividade turística é uma importante atividade econômica para interiorizar o desenvolvimento sustentável. Inclusive aqui em Sousa tinha também o artesanato Fibras da Terra, que foi uma iniciativa do SEBRAE de melhorias. Qual era a fibra? Era com coco? Da palha do tronco da bananeira. Sim. E que essa produção era vendida para Natal e Natal exportava para a África. Tá vendo, então, assim, gente? é algo que precisa ser retomado. César, bem rapidinho. Lá na Expo Sousa, nós criamos nessa questão aí de responsabilidade social. Trabalhando bem a sustentabilidade. A gente criou um stand lá, pensando nesse viés de responsabilidade social e colocou algumas empresas que não teriam acesso àquele espaço, certo? Para a gente fazer cumprir o SISzinho aí do ISG. E, por sinal, o artesanato está lá, a fibra de bananeira, eles estarão presentes, tá bom? É bom que estão retornando. Estamos retomando o trabalho com elas. Além da fibra da bananeira, a gente vai ter queijos, outros artesanatos também que são produzidos aqui, produtos agroecológicos, que tem toda a questão de sustentabilidade também por trás deles. O Fabrício tem um cuidado, o IFBB também, as meninas lá das áreas de Sousa estarão nesse stand. E nós tivemos essa preocupação voltada totalmente para o ISG, porque a gente precisava dar o exemplo. Contratamos as lixeirinhas com a coleta seletiva, aquela que é reutilizável, e várias coisinhas lá vão estar ainda discretamente, porque o tempo está passando muito rápido, mas conseguimos ainda implementar algumas ações. E quando ele me falou da fibra, aí eu disse, elas estarão lá. Que bom. No nosso stand coletivo. E visitem também, pessoal, para ver como está bacana. Obrigada, Camila. É por aí, viu, gente? Quanto mais vocês já ajudarem, mais a gente vai ter o retorno mais rápido para todas essas atividades. Porque o que Camila falou é o que a gente chama no turismo, produção associada ao turismo. E como essa produção associada ao turismo gera experiência, sabe? Gera emoção, gera participar dos saberes e fazeres do lugar. Enfim, mexe com as emoções.
efetivamente. Então, o turismo criativo é isso. São as várias ideias que vão surgindo, o recriar, o refazer, o reutilizar. E quanto mais você tiver na sua experiência a proposta de sustentabilidade, do social, mais você vai ser respeitado pelos turistas que você vai receber. E o hotel, eu estou falando dos 2 hotéis porque estão aqui, mas eu não sei se tem outro hotel também aqui. O Gabriel, faz tempo que a gente está querendo montar uma lojinha colaborativa dentro da proposta de colaboração, que seria ele ceder o espaço e o que fosse de produção artesanal pudesse estar lá mais à mão do turista e ele mesmo podia comprar. Se for artista plástico com suas telas, pode estar fazendo parte da decoração do hotel e com o precinho já, porque se eu gosto, sou amante das artes, cabe no meu bolso comprar uma tela e aquela tela eu posso pagar, eu já compro. E o percentual de 10% fica para o hotel, porque nem todo ateliê ele tem condições de ter um espaço para expor suas peças. Mas se ele já coloca no hotel, ele já está tendo visibilidade que ele não teria dentro de 4 paredes de 3 metros por 3, que seria o ateliê. Tá certo? Então são ideias, gente, que se vocês perceberem, nenhuma dessas ideias você faz sozinho. Você tem que ter a parceria, tem que ter as pessoas, tem que ter os criativos, os artistas, pessoas ligadas à cultura para fazer o diferencial do seu negócio. E é isso que o Sebrae atua, dessa forma. A busca por maior identidade cultural dos produtos e serviços. Não adianta a gente vender o que não é nosso, não é interessante, principalmente no turismo, tá? Se a gente tem que levar alguma coisa de Sousa, que seja de Sousa, que não seja do Rio Grande do Norte, que não seja de Pernambuco, tá certo? E a gente tem condições de ter isso. A união de forças e harmonia para solucionar problemas. Juntos somos fortes. Juntos nós podemos. Uma cabeça só é difícil, mas várias cabeças pensantes, a coisa fica mais sábia, né? Tem mais sabedoria. A inovação da gestão empresarial, as oportunidades de negócios, que eu insisto em ser criativas e colaborativas, a geração de riqueza e sustentabilidade, que aí é o viés econômico, né, que a gente tanto deseja também. E aqui as minhas considerações finais. Vamos começar por: podemos criar os mundos nos quais vivemos e sempre com possibilidades infinitas de recriá-los. Estamos na hora de recriar nosso mundo, viu, gente? A inércia é nociva. Não fique parado. Saia da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde nada acontece. Se você não faz nada para mudar, sua renda vai ser a mesma o tempo todo. E olhe lá se não diminuir. Principalmente se for empreendimento, porque o outro vai e faz melhor do que o seu e termina tirando cliente seu. Um exemplo, né? O protagonismo local muda uma realidade. Então, quem vai mudar a realidade da região, Vale dos Dinossauros, de Sousa, dos municípios que aqui estão, somos vocês, somos nós. Tá? Não espere por ninguém, não. Aqui dentro tem várias lideranças. Vocês só precisam acreditar em vocês. E vocês têm poder de influenciar outras pessoas. Cada um de nós tem o poder de influenciar outras pessoas. Então, na hora que a gente quer mais gente, a gente reúne e diz: quem tem mais acesso com a imprensa? Vamos convidar a imprensa. Quem tem mais acesso com o comércio? Vamos convidar o comércio, sabe? Então, vai fazendo toda a articulação, o planejamento, e daqui a pouco vocês já estão em outro patamar, com todas as condições e as melhorias para cada um, a partir de uma ação coletiva. Então, a ação coletiva, na verdade, ela já atende o individual de cada um. Agora, a gente tem que fazer coletivo, porque a gente anda mais rápido, com mais condições, com menos medo, com mais segurança.
mais fortalecido. Por isso que hoje é tão importante estar conectado, estar em rede, né? Não é só em rede social, não. É olho no olho, é o tempo que a gente investe para pensar junto, para fazer junto, para fazer melhor. Então, seja a mudança que você deseja. Eu estou lutando pela mudança que eu desejo. Então, se vocês não quiserem, eu vou buscar outro grupo que queira. Mas eu não vou ficar parada. Porque a mudança precisa começar em mim. Que o meu exemplo possa servir para vocês e que vocês contem com o Sebrae, porque tudo isso faz parte do nosso propósito. Transformar vidas, negócios e o mundo que a gente deseja. Obrigada, né?